ter informações a respeito do funcionamento do motor, das características de queima do motor, transferem essas informações para o computador de bordo, e o computador de bordo consegue, através da análise dessas informações, identificar qual é o combustível que está sendo utilizado e adequar as condições de combustão para aquele combustível. Consegue alterar parâmetros de injeção e de ignição para aquele combustível, tornando o motor totalmente apto a queimar aquele combustível. Obviamente, o pulo para essa tecnologia que nós demos no Brasil e que acabamos dando um pulo nessa direção com uma certa facilidade, comparada essa tecnologia com aquela que tinha sido inicialmente desenvolvida lá no começo da década de 80 nos Estados Unidos, a nossa é uma tecnologia muito mais simples e muito mais barata. Esse passo dessa tecnologia a gente conseguiu dar porque entendemos que isso é uma evolução do motor a álcool. Ou seja, dificilmente nós teríamos dado esse passo, dificilmente nós teríamos conseguido atingir esse estágio tecnológico se nós não tivéssemos passado por um período de mais de 10, 15 anos produzindo veículos a álcool. Foi lá na fabricação daqueles veículos a álcool que nós aprendemos a respeito de proteção de materiais, aprendemos a escolher quais os plásticos, quais os metais, quais as ligas metálicas que podem ou não podem ser utilizadas com álcool. Foi lá que nós fizemos todos os nossos experimentos a respeito de taxa de compressão, temperatura da mistura. Foi lá que nós aprendemos qual é a relação estequiométrica que nós temos que trabalhar com álcool. Foi lá que nós aprendemos a utilizar realmente o álcool como combustível. Usar esse conceito, usar esse conhecimento num motor que já era um motor desenvolvido para gasolina e, a partir daí, juntar esses dois conhecimentos e transformar isso num motor flex, foi o que nós conseguimos fazer aqui no mercado brasileiro. Então, essa tecnologia, na realidade, no meu modo de ver, uma evolução da tecnologia flex fuel, da tecnologia a álcool, e é uma tecnologia que nós conseguimos colocar aqui no mercado brasileiro com uma certa facilidade. Aqui como também, de certo modo, já foi colocado aqui pelos colegas, o conceito dessa tecnologia é eu ter um motor que responda razoavelmente igual, independente de qual combustível que ele esteja utilizando. Aqui esse gráfico mostra que características de potência e torque do motor podem ser mantidas no motor flex, elas são praticamente as mesmas. O motor passa a ter um pouco mais de desempenho, na medida que o álcool permite esse um pouco mais de desempenho, então a gente tem um pequeno acréscimo de potência, tem um pequeno acréscimo de torque. O lado negativo disso seria um aumento do consumo, porque o álcool tem um poder calorífico inferior, e isso se traduz na necessidade de eu ter que queimar mais álcool para poder gerar a mesma quantidade de trabalho, mas isso, de certo modo, a gente consegue equilibrar a partir do momento que eu possa trabalhar com taxas de compressão ou com pontos de ignição que permitam eu poder trabalhar isso um pouquinho melhor. Enfim, esse gráfico mostra um retrato da tecnologia Flex no momento que nós a criamos, quando nós viemos apresentá-la no mercado brasileiro. Hoje, a Volkswagen tem 100% dos seus modelos ofertados na versão Flex, daqueles que são produzidos no mercado brasileiro. A exceção para nós seria aquilo que nós estamos importando. Ainda assim, alguns produtos que nós estamos trazendo da Argentina e, brevemente, alguns produtos que estaremos trazendo do México também já virão na versão Flex. Então, hoje, a Volkswagen realmente tem ofertado bastante os seus modelos na condição Flex Fuel, ou seja, na condição Total Flex. Nós não somos exceções no mercado brasileiro, outros fabricantes também estão indo por esse caminho. Hoje, no mercado brasileiro, nós temos 11 fabricantes oferecendo 84 modelos Flex no mercado brasileiro. Sem dúvida, um fator muito interessante. Eu acho que em nenhum momento, num passado recente, a gente chegou a pensar que poderíamos ter tanta oferta de modelos Flex no mercado brasileiro. Isso daí realmente, para o consumidor, se traduz em concorrência entre fabricantes, redução de preço, variedade de modelos e preços e tipos de veículos, que, sem dúvida, traz ganhos para o consumidor na medida
que ele possa, então, ter um leque de ofertas e um leque de escolha bem maior. Isso, sem dúvida, é resultado do grande sucesso que esses produtos têm tido no mercado brasileiro. Esse gráfico, que já foi, de certo modo, mostrado, deixa bem claro qual foi o sucesso dessa tecnologia Flex Fuel no mercado brasileiro de automóveis. A gente vê aqui, do primeiro ano que nós tivemos isso, foi em 2003, quando se chegou a vender 48 mil unidades Flex. Lembro que, em 2002, nós tínhamos vendido 55 mil unidades de álcool. Então, no primeiro ano de Flex, nós vendemos menos Flex do que álcool. Ali, então, realmente foi um início ainda tímido. A gente reputa isso a um pouco de indecisão também. Obviamente, era um pouca oferta, ainda eram poucos modelos que estavam sendo ofertados, mas também por parte do consumidor havia, num primeiro momento, ainda de um pouco de indecisão com relação a essa tecnologia, a expectativa se ela realmente era uma tecnologia adequada ou não. Vencido essa insegurança inicial, o veículo Flex só faz ganhar mercado no Brasil. Então, a gente vê hoje que ele vem aumentando ano a ano a participação no mercado brasileiro. Em 2008, já foi citado aqui, quase 90% das vendas de veículos leves no mercado brasileiro foram de veículos flexíveis. Se a gente considerar que o que falta para 100%, tem toda a parcela de importados que não são flex, e principalmente tem toda a parcela de veículos leves comerciais diesel, que também estão computados aí, a gente vê que, em termos de automóvel Otto no Brasil, praticamente quase que 100% daquilo que é fabricado aqui, praticamente 100% já é flex. Nesse ano de 2009 não é diferente, as vendas continuam no mesmo patamar, ou seja, a gente está com mais de 80%, 85%, 87% de vendas de veículos flex. O que significa que, no Brasil, desde o lançamento dessa tecnologia em março de 2003 até hoje, até o mês de abril último, os dados de maio eu pretendia ter trazido hoje, mas ainda não estavam fechados, devem ser fechados ainda essa semana, mas até o mês de abril nós produzimos e comercializamos no mercado brasileiro 7.700.000 unidades de veículos flex, e que é um número, sem dúvida, considerável. A Volkswagen foi a primeira e ainda, de certo modo, tem se mantido na liderança desse mercado. Está difícil manter essa liderança, mas porque hoje todos os outros fabricantes estão entrando nesse mercado também, mas a gente está brigando e ainda continuamos sendo um dos grandes nesse mercado de veículos flex. Opa! O que eu queria, então, agora realmente comentar como está se dando a evolução dessa tecnologia, no nosso caso, no caso da Volkswagen. Eu já havia citado, nós entendemos que estamos na 4ª geração da tecnologia Flex. A primeira geração é aquela da data do lançamento, que foi em 2003. Aqui eu estou mostrando nesse quadro como é que era essa tecnologia. Nós lançamos no primeiro ano as 2 versões ainda de motores, a nossa taxa de compressão estava na faixa de 10,1 a 10,8 para 1. Era uma taxa alta se considerarmos para a gasolina, mas ainda uma taxa baixa se considerarmos para álcool. Ou seja, estávamos ainda com um motor que era ainda muito próximo das características de um motor a gasolina. Apesar disso, ele era um motor que já desenvolvia 2,1% a mais de potência quando abastecido com álcool e 2,1% a mais de torque quando abastecido com álcool. O seu consumo era alguma coisa entre 25% a 35% inferior quando abastecido com álcool, e era uma tecnologia ainda dotada do sistema de partida a frio, com aquele tanquinho injetando gasolina. Nossa segunda geração, ela, na realidade, nasceu em 2006, aí já dentro de um mercado bastante consolidado de veículos flex no mercado brasileiro. Na nossa segunda geração, nós já começamos a elevar essa taxa de compressão, passamos a trabalhar com taxas de compressão na faixa de 10,8, mas já com modelos chegando a 13 por 1 de taxa de compressão, que é uma taxa nitidamente de álcool. Nesse caso, nós já começamos a ter 4,4% mais potência e 3,2% mais torque nos nossos motores quando abastecidos com álcool, o que já começou a
denotar uma estratégia mais voltada realmente a favorecer o uso do álcool como combustível no motor. O consumo ainda continuava na mesma faixa, de 25% a 35% menor quando comparado com o da gasolina, e os veículos ainda continuavam com o sistema de partida a frio, com aquele tanquinho injetando gasolina quando necessário, isso notadamente em temperaturas ambiente abaixo de 20 graus. A terceira geração ela foi lançada no ano passado, em 2008, onde aí nós já passamos a ter uma taxa de compressão um pouco mais elevada, de 11 a 13, e com isso nossos motores eles receberam o que nós chamamos um aumento de torque. Eles foram motores que a gente, no jargão de engenharia, chamamos de motores torqueados, ou seja, a gente trabalhou agora com conceitos de motor favorecendo mais o torque, o que é, de certo modo, para aquele que dirige em trânsito urbano, o que mais se sobressai, o que ele sente realmente mais. Muita gente fala em potência, mas, na realidade, o que ele usa mais no trânsito urbano é torque. Nesse caso, nós já passamos a ter motores com potência ainda 5,6% maior quando abastecido com álcool, e o torque passou a ser 9,3% maior quando abastecido com álcool. Isso realmente já é uma diferença muito significativa, já traz realmente para o usuário uma percepção muito clara quando ele está usando álcool ou gasolina. Nós chegamos a brincar que poderíamos, nesse momento, qualquer pessoa dirigindo poderia já dizer qual era o combustível que estava no tanque. Já tivemos algum aumento, uma melhora no consumo, passamos a ter, então, o consumo agora em cerca de 25% a 30% menor quando abastecido com álcool. Mas ainda veículos dotados de tecnologia de partida a frio com sistema de injeção de gasolina. A quarta geração é uma geração que nós estamos lançando esse ano. Na realidade, ela foi lançada em abril último. É uma geração onde ela traz todo o conceito de motorização que nós lançamos no ano passado, com esses motores torqueados, com esses motores que têm essa potência e esse torque maior, mas aí a grande diferença é que já passa a ser agora uma tecnologia onde que não temos mais a necessidade do sistema de partida a frio. Nós lançamos o que chamamos de sistema E-Flex. Esse sistema E-Flex, como falei, ele foi lançado em abril último, é uma parceria da Volkswagen com a firma Bosch. Antes de eu falar um pouquinho dele, então, isso... Agora, acho que até torna-se desnecessário esse quadro, porque já foi bastante comentado aqui, mas, na realidade, no sistema usual, para a partida do motor, quando abastecido com um grande volume de álcool no tanque e em condições ambientes frias, quando a gente fala grande volume de álcool no tanque, é alguma coisa acima de 85% de álcool no tanque. Quando a gente fala em temperatura fria, alguma coisa abaixo de 20 graus. Os sensores avaliam essa condição e, no momento da partida a frio do motor, o que é a partida a frio? A partida a frio é aquele motor, aquele veículo que ficou algumas horas, várias horas parados, ou seja, ele está realmente numa condição de total equilíbrio entre a temperatura do motor e o meio ambiente. Nessa condição, para suportar a partida a frio, é injetado, no momento da partida, naquela hora que a gente dá na chave de ignição, é injetado uma pequena quantidade de gasolina no motor para ajudar nessas condições de partida a frio. Isso é o que nós temos utilizado, esse sistema de partida a frio. Na realidade, nós estamos utilizando isso desde o início da década de 80, com todos os carros a álcool, a gente sempre utilizou esse motor, esse sistema de partida a frio. No caso da tecnologia E-Flex, o que na realidade ocorre é que o sistema suporta a temperatura a frio dos veículos Total Flex em condições de temperatura fria. O que nós estamos chamando agora de temperatura fria são condições ambientais com desde menos 5 graus